O trióxido de enxofre, SO3, pode decompor-se em fase gasosa, originando dióxido de enxofre, SO2, e oxigênio, O2. A reação pode ser traduzida portanto, 2 moles de moléculas de trióxido de enxofre no estado gasoso decompõem-se e é seguidamente atingido o estado de equilíbrio em 2 moles de moléculas de dióxido de enxofre gasoso e 1 mol de moléculas de oxigênio gasoso. Repare-se na estequiometria da reação porque vai ser importante na resolução deste problema. Portanto, 2 moles de SO3 dão origem a 2 moles de SO2 e 1 de oxigênio. Considere que num recipiente de 2,0 decímetros cúbicos se introduziram 4,0 mol de SO3 gasoso à temperatura T. Depois de o sistema químico atingir o equilíbrio, verificou-se que apenas 40% da quantidade inicial de SO3 gasoso tinha reagido. Determine a constante de equilíbrio Kc da reação considerada à temperatura T. Apresente todas as etapas da resolução. Antes de prosseguirmos, vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre o conceito de equilíbrio químico, constante de equilíbrio. Vamos falar sobre equilíbrio químico, constante de equilíbrio. Suponhamos um sistema reacional constituído por componentes, por exemplo, A, componente B, componente C, componente D. O que são estes componentes? A e B, por definição, são reagentes. C e D, por definição, são produtos da reação. Esta dupla seta significa que a taxa da reação no sentido direto é igual à taxa de reação no sentido inverso. As letras minúsculas, como já deve ter reparado, são os coeficientes estequiométricos dos componentes respectivos. Quando temos uma equação química escrita desta maneira, queremos dizer que o sistema é um sistema que atingiu o estado de equilíbrio ou que eventualmente pode atingir um estado de equilíbrio. Se o sistema atingir o estado de equilíbrio a uma determinada temperatura, é possível então definir aquilo que se designa por constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, para este sistema, por exemplo, é um quociente entre o produto da concentração dos produtos da reação. Repare-se, temos aqui a concentração do componente C elevado ao coeficiente estequiométrico na situação de equilíbrio. Portanto, tinha dito, é o produto das concentrações dos produtos na situação de equilíbrio elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Por isso é que está também aqui a concentração de D na situação de equilíbrio elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. No denominador fica o produto das concentrações dos reagentes, também na situação de equilíbrio, cada uma elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico. Esta constante depende unicamente da temperatura a que está o sistema reacional. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Consideremos, por exemplo, que um grupo de pessoas, ou uma pessoa, alguém preparava em Lisboa um sistema químico constituído pelos componentes A, B, C e D. Podia prepará-lo de diversas maneiras, poderia, por exemplo, inicialmente colocar unicamente no reator o componente A e o componente B. O que é que iria acontecer? Pois o sistema evoluiria no sentido da formação dos produtos da reação e formaria C e D. Se, por exemplo, iniciasse o sistema com os componentes C e D, após atingir o estado de equilíbrio, iria obter também componentes A e B. A determinada altura, o sistema entraria no estado de equilíbrio. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a taxa da reação direta igualou a taxa da reação inversa. Por vezes também se fala a velocidade da reação direta igualou a velocidade da reação inversa. A nível macroscópico,
não há alterações, por exemplo, de concentração, da cor, eventualmente se o sistema for colorido, a cor manterá sempre mais o mesmo aspecto. Não vai haver alterações de pressão, por exemplo, se o sistema for gasoso, nem alterações de volume. Mas a nível microscópico, o que é que está lá? A nível microscópico, nós temos moléculas, por exemplo, moléculas de A, moléculas de B, moléculas de C e moléculas de D. E como é que estas moléculas se comportam a nível microscópico? Pois têm movimentos eh, de agitação, de vibração, chocam entre si, porque a nível microscópico a matéria tem energia cinética, microscópico e não microscópico. Há energia cinética média das partículas, porque o sistema está a uma determinada temperatura. E, portanto, se elas se agitam, elas podem eventualmente chocar umas com as outras. E ao chocar umas com as outras, pode ser um choque que conduza, por exemplo, se C chocar com D, que dê, por exemplo, origem a A e a B e vice-versa. O que quer dizer que, então, a nível microscópico, a reação não está parada, a reação continua. Unicamente a taxa da reação, nos dois sentidos, igualou-se. Portanto, a formação, a taxa da reação para formar produtos da reação igualou a taxa da reação para formar reagentes. Portanto, a nível microscópico, muita atenção, a reação continua a dar-se nos dois sentidos. Não seria difícil compreender dizermos, o sistema atingiu o estado de equilíbrio, parou, tem uma composição definida, não há mais reação nenhuma. Então, e os choques entre as partículas? Não podem originar outra vez os reagentes? E os reagentes originar os produtos da reação? Claro que se o fizerem, falo-ão, mas respeitando aqui esta constante de equilíbrio, ou seja, esta constante não varia. Portanto, esta grandeza macroscópica mantém-se. As concentrações dos reagentes vão se manter, atingido o estado de equilíbrio a uma determinada temperatura. Suponhamos que um outro grupo de cientistas, por exemplo, preparava este sistema, mas em Tóquio. Não comunicavam entre si, a única coisa que eles sabiam é que o sistema preparado em Lisboa e o sistema preparado em Tóquio tinham em comum o facto de terem sido preparados à mesma temperatura. Por exemplo, em Tóquio introduziram no sistema o componente C e o componente D. O que é que acontece? Bom, o sistema evolui para a situação de equilíbrio e vai originar componente A e componente B. A determinada altura atinge-se o estado de equilíbrio. Sabemos que a nível microscópico a reação continua a processar-se. A taxa de reação direta e a taxa de reação inversa é que se igualaram. Mas se o sistema em Tóquio e em Lisboa se os sistemas em Tóquio e em Lisboa foram preparados à mesma temperatura, então os cientistas, ou quem o preparou, se determinar a constante de equilíbrio, tem uma garantia. É que a constante de equilíbrio para estes sistemas tem, aliás, o mesmo valor. E tem o mesmo valor porquê? Porque a constante de equilíbrio não depende da maneira como se preparou o sistema. Depende, sim, da temperatura a que o sistema foi preparado e, portanto, da temperatura a que o sistema atingiu o estado de equilíbrio. Fixe isto, é muito importante para resolver algumas questões. Podemos então dizer que para a mesma temperatura existe uma relação quantitativa igual aos inúmeros estados de equilíbrio. Essa relação chama-se constante de equilíbrio K, que é esta constante que nós já referimos aqui. Depois de termos feito a revisão de alguns conceitos sobre equilíbrio químico, vamos então continuar a resolução do nosso problema. Nós temos um sistema que tem um volume de 2,0 decímetros cúbicos e no qual estão presentes as espécies químicas trióxido de enxofre, dióxido de enxofre e oxigênio quando se atinge o estado de equilíbrio. No entanto, o sistema foi preparado à custa inicialmente só de trióxido de enxofre.
O trióxido de enxofre decompôs-se em dióxido de enxofre e oxigênio. E é importante ver também a relação estequiométrica. Cada 2 moles de trióxido de enxofre originaram 2 moles de dióxido de enxofre e 1 mole de oxigênio. Portanto, as proporções estequiométricas é 2, 2, 1. Isto vai ser importante daqui a pouco. Somos informados que se introduziram 4,0 moles de SO3. O sistema, portanto, reagiu, caminhou para a situação de equilíbrio, mas verificou-se que apenas 40% da quantidade inicial de SO3 tinha reagido. Nós vamos transpor para aqui novamente a equação química. Ela, de facto, é uma equação química porque está certa de acordo com a lei de Lavoisier. 2 átomos de enxofre, 2 átomos de enxofre, 6 de oxigênio, 4 mais 2, 6. Em relação ao princípio da conservação da carga elétrica, também não há problemas, porque não temos íons aqui nem no primeiro membro nem no segundo, portanto há conservação da carga elétrica. O volume do recipiente, como já foi referido, são 2,0 decímetros cúbicos e somos informados, como já foi dito, que 40% da quantidade inicial de SO3 gasoso reagiu. Então vamos calculá-la. 40% de 4,0 moles dá 1,6 moles de SO3 que reagiu. Teremos unicamente então que calcular as concentrações no equilíbrio de SO3, de SO2 e de oxigênio. Por isso vamos utilizar a constante de equilíbrio, que vamos já escrever para este sistema. Como se sabe, será o quociente entre o produto das concentrações dos produtos, cada uma elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, por isso é que temos aqui concentração de SO2 elevado ao quadrado, atenção ao coeficiente estequiométrico que é 2, a multiplicar pela concentração de oxigênio, elevado ao coeficiente estequiométrico 1, que está ali, foi omitido, como se sabe, e a dividir pelo produto das concentrações dos reagentes, que neste caso é o único, o SO3, e portanto só vai ficar sozinho em denominador, também elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. Repare que estas concentrações são todas concentrações quando o sistema está no estado de equilíbrio. Vamos então calcular as concentrações. A do SO3 no equilíbrio, portanto, foram lá colocadas 4,0 moles, mas reagiram 1,6, portanto só lá ficaram 2,4, a dividir pelo volume, portanto há 1,2 mol por decímetro cúbico. E qual é a quantidade química de SO2? Repare, por cada 2 mols de SO3 que reagem, formam-se 2 mols de SO2. Então, se reagiram 2,4 mols de SO3, aliás, se reagiram 1,6 mols de SO3, também se formaram 1,6 mols de SO2. Logo, a concentração do SO2 no equilíbrio será 1,6 a dividir por 2 decímetros cúbicos, ou seja, 0,8 mols por decímetro cúbico. E em relação ao O2, bom, se reagiu 1,6 mols de SO3, então só se formou metade do que reagiu de SO3, porque eles estão na proporção estequiométrica 2 para 1. Portanto, a concentração de O2 no equilíbrio será 0,8 mol a dividir por 2 decímetros cúbicos, ou seja, 0,4 mol por decímetro cúbico. Vamos fazer a substituição na constante de equilíbrio, portanto 0,8 ao quadrado na situação de equilíbrio, vezes 0,4 na situação de equilíbrio, que é a concentração do oxigênio, a dividir por 1,2 ao quadrado na situação de equilíbrio, que é o trióxido de enxofre. Feitas as contas, dá-nos a constante de equilíbrio igual a 0,18.